Bom dia queridos alunos, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Mega, professor de biologia de vocês. Vocês devem estar com saudade já, né? Mas, pensando então em vocês, resolvi gravar então essa videoaula para vocês, tá? Espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam estudando e cumprindo o isolamento como deve ser feito. O que nós vamos trabalhar então? Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento a histologia vegetal, certo? Nós vamos trabalhar aqui os tecidos vegetais. Isso vai estar no capítulo 6 do livro de vocês, na página 14. Esse capítulo vai trabalhar então os tecidos das plantas, que são divididos em tecidos meristemáticos e também em tecidos permanentes, ok? Então, qualquer dúvida depois vocês podem colocar nos comentários. Vou estar disponibilizando aqui essa aula no Google Sala de Aula, ok? Então, vamos começar a trabalhar essa parte dos tecidos vegetais. O que é importante que vocês saibam dos tecidos vegetais? Os tecidos vegetais são divididos basicamente em dois grandes grupos. Quais são esses dois grandes grupos? São os tecidos meristemáticos, que também são chamados de tecidos embrionários ou também formativos, e os tecidos permanentes, também chamados de tecidos adultos. Esses tecidos permanentes, eles são classificados basicamente de acordo com a sua função. Daí a gente vai ter os tecidos de proteção, também conhecidos como revestimento, os tecidos parenquimáticos, os tecidos de sustentação, os tecidos de transporte e, finalizando, os tecidos de secreção. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar apenas os tecidos meristemáticos, ok? Então, vamos começar trabalhando aí os meristemas. O que é importante que vocês saibam a respeito dos meristemas? É importante que vocês saibam que falou em meristema, tu tem que lembrar de uma palavra: crescimento. Então, falou de meristema, lembra de crescimento. A planta cresce porque tem meristema. A planta cresce porque tem meristema. Lembra disso, tá? Então, falou em crescimento, lembra de meristema. Falou de meristema, lembra de crescimento. Bom, o que a gente tem de característica da célula meristemática? É uma célula que vai ter uma parede celular fina, um núcleo grande e sem cloroplastos. Essas células meristemáticas, elas têm algumas características próprias. São células indiferenciadas. O que são células indiferenciadas? São células que têm a capacidade de sofrer uma diferenciação. E quando elas sofrem essa diferenciação, elas acabam formando outras células. Então a gente diz que os tecidos meristemáticos são responsáveis por formar os tecidos adultos das plantas. Então, uma coisa que tu já tem que saber de cara: o tecido A se originou do tecido B. Eu não tenho a mínima ideia quem é o tecido A, mas eu tenho uma certeza: o tecido B tem que ser um meristema, porque ele falou que o tecido A se originou do B. E quem forma outros tecidos são os meristemas. A gente diz então que os meristemas apresentam células totipotentes. Funcionam como se fossem células-tronco, ok? Além disso, os tecidos meristemáticos apresentam um ciclo celular intenso, uma alta atividade mitótica. Então lembra, as plantas crescem porque elas fazem mitose, alta atividade mitótica, e fazem então o crescimento da planta. Fechou? Vamos para o próximo? Então olha só, os meristemas serão divididos em dois grupos: meristemas primários e meristemas secundários. Por que meristema primário? Porque já está desde o embrião da planta. E por que meristema secundário? Porque esse vai aparecer somente depois. Tranquilo? Então, o
que a gente precisa saber dos meristemas primários? Lembra que eu falei agora há pouco que o meristema faz crescimento. O meristema primário faz o crescimento longitudinal, que é a altura da planta e profundidade da raiz. Então, a altura do caule e profundidade da raiz se deve ao meristema primário. Tranquilo? O que é importante que vocês saibam? Que o crescimento é pelas pontas. O crescimento é sempre pelas pontas. Portanto, onde é que eu encontro os meristemas primários? Ápice caulinar, ápice radicular e também nas gemas laterais. São alguns dos locais onde eu encontro os meristemas primários. Lembrando que ele faz crescimento longitudinal, altura do caule, profundidade da raiz. O que nós temos nesta imagem aqui? Ó? Nós temos células em divisão celular. Tranquilo? O que é importante que tu entenda a respeito desses meristemas? Olha só. Então aqui eu tenho os tipos de meristemas, certo? Tem aqui os tipos de meristemas. Quem são os meristemas primários? Protoderme ou dermatogênio, meristema fundamental ou periblema, procâmbio ou pleroma e caliptrogênio. São esses exemplos de meristemas primários. Então, se depois aparecer numa prova assim, assinale exemplos de meristemas responsáveis pelo crescimento longitudinal da planta, tu vai procurar qualquer um desses nomes aqui. Qualquer um deles são exemplos de meristemas primários. E o que faz um meristema primário? Ele faz o crescimento e também forma tecidos. Forma quem? Forma os tecidos adultos das plantas. Então, a protoderme, também chamado de dermatogênio, vai formar os tecidos adultos chamados de epiderme, que são os tecidos que vão fazer o revestimento da planta. O meristema fundamental vai formar os tecidos do córtex, que são os tecidos de preenchimento e sustentação. São os parênquimas e os tecidos de sustentação. Tá? E o procâmbio, também chamado de pleroma, vai formar os tecidos do cilindro central, que são os tecidos de transporte, os tecidos de condução. Tranquilo? Na raiz, somente na raiz da planta, a gente vai ter um meristema primário chamado de caliptrogênio. E o que esse caliptrogênio vai formar? Vai formar na raiz uma estrutura chamada de coifa, certo? Para que serve esta coifa? Ela serve para proteger os meristemas que estão no ápice da raiz. Olha aqui, ó. Então, no ápice da raiz, aqui, olha aqui, nesta imagem, eu vou ter a coifa aqui para proteger estas células meristemáticas, porque a raiz vai crescer em profundidade. Na medida que ela cresce em profundidade, o solo vai entrar em contato com a coifa. Então a coifa funciona como um capacete para evitar um dano nas células meristemáticas, porque um dano nas células meristemáticas poderia prejudicar o crescimento da raiz. Tranquilo? Beleza? Depois nós temos os meristemas secundários. Os meristemas secundários, tá? Eles aparecem depois. E o que eles fazem na planta? Eles fazem o crescimento em espessura. Então uma coisa que tu precisa entender é o seguinte, as plantas vão ter meristema primário para fazer o crescimento longitudinal, que é o crescimento vertical, e algumas plantas, além do meristema primário, vão ter também o meristema secundário para fazer esse crescimento horizontal, esse crescimento em diâmetro, esse crescimento em espessura. Então, o que tu tem que saber? As plantas vão ter crescimento primário e algumas vão ter crescimento primário e secundário. Só crescimento secundário? Não vamos ter. Só crescimento primário? Vamos ter. Tudo bem? Por exemplo, samambaia tem o quê? Crescimento primário, meristema primário. Araucária tem o quê? Crescimento primário e também crescimento secundário. Ou seja,
meristema primário e também meristema secundário. Entenderam? E como surge este meristema secundário? Ele surge por desdiferenciação. O que é essa desdiferenciação? Isso aqui funciona assim. Olha só. Eu era um meristema primário. Tá aqui, ó. Eu era um meristema primário chamado de meristema fundamental. Daí eu sofri um processo de diferenciação, ó. Eu me diferenciei e formei aqui, ó, os tecidos do córtex. Quando eu cheguei aqui no córtex, eu resolvi que eu queria formar tecidos. E aí a natureza olhou para mim e falou assim, cara, tu não pode formar tecidos. Quem forma tecidos são os meristemas. Mas o córtex disse assim, mas eu quero formar tecidos. Então a natureza disse o que para o córtex? Córtex, se tu quer formar tecido, tu tem que voltar atrás. Tu tem que sofrer um processo de desdiferenciação. Quando o córtex e o cilindro central sofrem esse processo de desdiferenciação, olha lá o que acontece. Eles voltam como um meristema secundário. Eles não voltam como um meristema primário, o retorno. Eles voltam como um meristema secundário. Com os seguintes nomes, filogênio e câmbio. Então, se alguma prova perguntar para vocês, assinale os exemplos de tecidos responsáveis pelo crescimento em espessura. Quais são os exemplos? Filogênio e câmbio. Eles são os meristemas secundários responsáveis pelo crescimento em espessura. Por que eles queriam voltar? Porque eles queriam formar tecidos. Então, agora que eles já são meristemas, eles podem formar tecidos. E quem é que eles vão formar? O filogênio vai formar suber para o lado externo da planta. A gente diz então que o filogênio forma suber para fora e ele vai formar filoderme para dentro. Isso aqui, ó, suber, filoderme e filogênio, depois vão ter uma função importantíssima no revestimento das plantas com crescimento em espessura. E o câmbio, o que vai formar? O câmbio vai formar floema e xilema secundários. Por que floema e xilema secundários? Porque olha lá, ó, o pró-câmbio já formou o xilema e o floema primário. Tranquilo? Esse xilema e floema serão os tecidos de condução. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, estes são os meristemas, tá? Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui relacionados aos meristemas. Vamos ver se tem algum exercício para a gente fazer relacionado aos meristemas. Vamos dar uma olhada aqui no nosso livro. Ó, atividade de sala, vamos ver ali a questão número 1. Questão número 1 diz assim. Vamos dar uma olhada na questão 1 aqui. Deixa eu aumentar ela. Muito bem. Os tecidos vegetais podem ser divididos em dois grupos, os tecidos meristemáticos e os tecidos permanentes. A presença de tecidos especializados nas plantas acarreta o desenvolvimento de órgãos igualmente especializados, com funções definidas. Assim, as raízes, caules e folhas constituem órgãos vegetativos, responsáveis pelo desenvolvimento e sobrevivência do vegetal. E flores, frutos e sementes, que constituem órgãos reprodutivos. Com base no exposto, o que são meristemas? Tecidos vegetais altamente diferenciados e incapazes de reprodução. Tecidos vegetais em degeneração, que servem para a nutrição de células jovens. Estruturas celulares que envolvem a raiz. Tecidos vegetais constituídos por células especificamente diferenciadas para realizar fotossíntese.
tecidos indiferenciados capazes de formar novas células e de assegurar o crescimento dos vegetais. Qual tu acha que é a resposta correta? Resposta correta, letra E de escola. Tranquilo? Beleza? Vamos ver se tem algum outro aqui de meristema que a gente pode fazer. Vamos ver se tem algum outro de meristema aqui. Aqui, ó, o exercício número 2. Vamos dar uma ampliadinha aqui para a gente poder enxergar melhor o exercício número 2. Certo? Agora sim. Em relação aos meristemas secundários, é correto afirmar que, letra A, promove o crescimento em comprimento? Não. Os mais importantes meristemas secundários são câmbio e filogênio? Sim. Essa é a resposta. Vamos ver as outras. O câmbio é encontrado somente na raiz? Não. D. O filogênio renova e aumenta as raízes das plantas? Não. E letra E. O câmbio produz cortiça, suber? Não. Quem produz o suber é o filogênio. Certo? Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente continua a nossa aula falando dos tecidos permanentes das plantas. Um beijo no coração de vocês, espero que tenham gostado da aula. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus queridos.